Bom, então, agora está oficialmente gravando, alguns participantes ainda chegando, mas acho que a gente já pode começar. Bom, então, sejam todos e todas muito bem-vindos ao GraveBR de hoje. Hoje eu tenho o grande prazer de receber o professor Nathan Berkowitz para ser o nosso palestrante. E, assim, além da relevância do Nathan para a ciência brasileira e mundial, eu acho que nessa série de seminários é importante nós termos uma certa alternância entre aspectos clássicos, semiclássicos e quânticos da gravidade, e o Nathan é a pessoa, enfim, que a gente gostaria de ouvir falar sobre teoria de cordas, né? E, enfim, ele aceitou esse convite no início do ano e hoje eu estou bem feliz de realizar esse evento. Bom, eu vou fazer um breve resumo sobre o currículo do Nathan, que não é simples, né, de resumir. Tem um ruído de fundo, não sei de onde vem esse ruído. Deixa eu dar uma olhada aqui. É do Nathan mesmo. Pode ser tá. da minha janela. Não, então tudo bem. Isso daí é inevitável. Bom, então, o professor Nathan fez a graduação e o equivalente ao mestrado pela Universidade de Harvard. Depois ele fez o doutorado pela Universidade da Califórnia em Berkeley. E em seguida ele fez alguns estágios de pós-doutorado na Universidade de Chicago, State University of New Jersey, State University of New York, King's College em Londres e na Universidade de São Paulo. Em seguida ele se mudou para o IFT, na Unesp, pelo que eu pude checar, isso ocorreu em 1997 e lá permanece até hoje, né? Em 1999, ele obteve a sua livre docência pela Unesp e, além de professor titular do IFT, ele é diretor do ICTP Safer, que é uma conquista do Brasil, ou da ciência brasileira, diante de vários esforços de diversas pessoas, incluindo o Nathan. Bom, ele recebeu diversos prêmios internacionais por suas contribuições científicas, mas também por, enfim, fazer todo esse trabalho em prol da ciência da América Latina. E ele é membro da Academia Mundial de Ciências, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, pesquisador 1A do CNPq já há vários anos, é um dos grandes líderes, né, na pesquisa dos fundamentos da teoria de cordas e também da teoria de campo de cordas. E eu também fiquei bastante impressionado além de todo o trabalho de pesquisa, né, a quantidade de alunos que o Nathan formou no mestrado e no doutorado é algo realmente impressionante. Então, feita essa introdução, eu passo a palavra agora para quem, enfim, para quem a gente quer ouvir, né? E agradeço mais uma vez ao Nathan por aceitar esse convite. Tá bom. Muito obrigado pelo convite, pela introdução. Queria também convidar todo mundo. Vamos ter o evento anual de cordas, vai ser, obviamente, online, mas nós vamos organizar. Começa dia 21 de junho. Então, você pode visitar nossa página se está interessado. ICTP. Voice string. Então, obviamente vou falar sobre a teoria de cordas, mas eu vou dar um pouco de motivação, que é mais relacionada com as coisas que eu faço com amplitude de espalhamento. Então, você pode discutir, obviamente, a amplitude de espalhamento do graviton sem discutir a teoria de cordas.
Então, se você começa com a ação do Einstein, então vamos fazer em 4 dimensões. E você expande isso. Você pode... Eu não estou falando nada complicado, mas você pode expandir em potências de H, onde você supõe que GMN é igual... Então, você expande sobre Minkowski. E se você coloca um fator de raiz quadrada de G aqui, você vai ter fatores assim na expansão. Acho que não fiz erro, mas talvez eu fiz. Deixa eu ver. EH. Sim. Então, você pode tratar isso como uma expansão perturbativa e calcular a amplitude desses H, são campo para o graviton. E você pode ter, por exemplo, espalhamento nível do árvore, nível do nu. Desculpa o barulho, estou fazendo coisa em cima. Então, cada vez, por causa deste constante aqui, você vai ter fator de raiz quadrada de G em cada vértice. E você vê que quando você faz mais loops, você tem mais fatores de raiz quadrada de G. Então, tem o fator de raiz quadrada de G. Se você está espalhando 4 gravitons, tem o fator de 2 número de laços mais 2. Então, se está calculando amplitude, obviamente você tem que colocar um cutoff. Então, se o cutoff, você usa a energia do cutoff, então você vai integra de 0 até o lambda. Então, esta amplitude vai ter que ter fatores do cutoff para cancelar, porque o G carrega dimensões. Então, você vai ter que ter um fator de lambda a 2L mais 2. Então, isso indica que quando você tem mais loops, você tem dependência mais e mais forte com constante de acoplamento. Então, este vai, quando o cutoff vai para infinito, a amplitude vai para infinito. Então, isso implica que a teoria não é harmonizável. Então, você tem que fazer alguma coisa. Então, obviamente, esta análise é perturbativa. Pode ser que perturbativamente a teoria não faz sentido, é perturbativa sobre espaço Minkowski. Você pode pensar que talvez não perturbativamente ele faz sentido, mas é claro que perturbativamente você tem um problema. Então, a maneira que a teoria de cordas resolve este problema é talvez o mais convencional. Ele introduz matéria. Então, você não tem somente a gravitação, você também tem matéria. E matéria, obviamente, pode incluir bósons e férmions. Então, quando você faz esta conta aqui, você pode ter contribuições de outras partículas. Por exemplo. E nos loops também, você pode ter outra matéria nos loops, que também vai contribuir. Então, este aqui eu só fiz power counting, só contei o número de potência, mas eu não contei a coeficiente. E é possível que a coeficiente aqui, obviamente, vai depender da matéria que está circulando nos loops. E se você tem férmions nos loops, você pode ter cancelamentos. E, de fato, quando você faz a conta na teoria de cordas, você descobre que tem cancelamentos e esse divergente vai embora. Então, a teoria de cordas, por causa do cancelamento, a teoria, embora não é generalizável, é finita. Finita não quer dizer que não tem divergências, quer dizer que
não tem divergências não físicas. Obviamente, tem polos, etc., nas amplitudes, que tem a ver com estados físicos ou que estão propagando nos loops. Mas você não tem divergências que não são desta forma. Então, até agora, a teoria de cordas é a única teoria, ao menos que eu conheço, onde você consegue fazer este cálculo e mostrar que as divergências se cancelam. Então, isso é só... E precisa usar supercordas. Então, supercordas, para as pessoas que não sabem, tem cordas bosônicas que não têm férmions. Mas para ter esse cancelamento, você precisa ter os férmions. E as supercordas têm não somente... Se tivesse só os bósons e férmions sem massa, seria supergravidade. Então, supergravidade... seria a versão supersimétrica de gravitação, onde você só tem os gravitons e gravitinos. Isso não é suficiente. Então, isso elimina os divergentes até um certo número de laços, mas depois disso, você precisa ter supercordas, que inclui não somente campos sem massa, mas também campos massivos, e, de fato, um torre infinito de campos massivos. Então, a motivação principal, ao menos para mim, acho que para a maioria das pessoas estudando cordas, é por causa deste fato, que ele resolve o problema de gravitação quântica, ao menos no nível perturbativo. Agora, existem outras maneiras para descrever a gravitação quântica, mas, em geral, eles são muito mais radicais. Por exemplo, você pode discretizar espaço-tempo, o espaço. Para mim, ao menos... Para mim, eu não estou convencido que essas teorias vão ser úteis, só porque, para mostrar que... Então, só para fazer um comentário. Então, eu mencionei que a teoria de coisas é talvez a maneira mais convencional para resolver esse problema. Você inclui matéria. Você pode pensar, mas eu quero só tratar com gravitação e fazer uma teoria consistente de só gravitação quântica. E uma maneira para fazer isso, por exemplo, é essa teoria de laços, onde você discretiza o espaço. Então, este contínuo aqui não é mais um integral contínuo, ele vira só um soma de pontos. O problema disso é que, eventualmente, você tem que mostrar como sua teoria mostra quando baixas energias, a teoria parece ser a gravitação usual. Então, eu vou explicar por que na teoria de cordas isso é quase trivial fazer. Então, também, intuitivamente, é trivial porque se vai para baixas energias, você pode desprezar todos os campos massivos. Então, você não vai ter os campos massivos, mas você vai ter os campos sem massa de supergravidade. Então, a teoria de cordas, essencialmente, é trivial mostrar que quando as energias são baixas, você recupera supergravidade. Agora, para as outras teorias, onde você ou tem que discretizar espaço ou fazer outro tipo de coisa, para mim não é trivial que ele reproduz a gravitação usual quando as energias são baixas. Também, obviamente, você pode ter a possibilidade de tratar a teoria somente não perturbativamente, como nas teorias, por exemplo, de liberdade assintótica. Ou, acho que chama segurança assintótica. Então, nessa teoria, é possível que realmente a gravitação quântica tenha essa propriedade, que perturbativamente não faz sentido, mas se você acha um ponto fixo, você consegue descrever a teoria não perturbativamente. Agora, o desafio, obviamente, é tentar achar esse ponto fixo. E, achando esse ponto fixo, extrair alguma previsão da teoria vai ser muito complicado. Porque, em geral, o físico só sabe trabalhar com teorias perturbativamente. Então, seria um desafio se precisamos realmente usar a teoria não perturbativa e extrair alguma previsão. Agora, como que, talvez você saiba, a teoria de cordas tem previsões, embora não foram verificadas,
previsões, por exemplo, uma previsão é que tem supersimetria. Outra previsão é que precisa de dimensões extras. Então, essas previsões, talvez, em algum dia, vão ser verificadas, talvez não. Mas se precisamos usar um ponto fixo para descrever a gravitação quântica, para mim seria difícil imaginar alguma previsão. Tá, então, eu quero que isso seja bem informal e estou usando esse tipo de apresentação para incentivar as perguntas. Então, não sei se tem algum comentário, pergunta agora? Que pode abrir o microfone. Eu não vou tentar ler o chat. Desculpa. Isso era uma pergunta, por favor. Sim. Sobre a diferença entre supergravidade e supercordas. É relacionada com esse cálculo. Porque na supergravidade também, né, podemos mostrar que a gravidade está finita, não tem divergências. Até 7 loops. Não, esse não é verdade. Então, supergravidade pode ter vários tipos de supersimetrias. Se chama n igual 1, n igual 2, n igual 4. Você pode ter até n igual 8, que é o número máximo das supersimetrias. E foi verificado recentemente quando você vai para um certo número de loops, que em 4 dimensões seria 7, não tem nenhum argumento que a supergravidade não tem divergências. E, de fato, todo mundo agora acha que tem. Então, não sei se você tem alguma informação que não é publicada, mas as publicações indicam... Eu estou falando sobre os cálculos do Zvi, Byrne, Lance, Dixon, Kosover... Isso, leia o último artigo deles. Então, eles conjeturaram que era finita, mas eles nunca fizeram... Eles demoraram 3, 4 anos para fazer a conta. Até o último artigo, eles admitiram que quando você vai... Eles fizeram não 7 loops em 4 dimensões, mas 5 loops em 5 dimensões, que é um pouco mais fácil para eles. Eles demonstraram que tem diagramas, tem que ir para 5 loops, mas tem diagramas que eles não têm nenhum argumento que seja zero. Então, eles, no último artigo, eles admitem, não. E, de fato, o Zvi, pelos últimos 4 anos, depois desse artigo, ele mudou da área. Agora ele está fazendo... amplitudes para ondas gravitacionais. Então, eu acho que não tem ninguém agora, a menos que eu conheço, que ainda acha que a supergravidade é finita. Ótimo. Acho que a única pessoa, o único grupo é eles, né? Trabalhando nesse sentido. Não, obviamente. Tinha pessoas seguindo o trabalho deles. Eles fizeram um papel muito importante, porque para calcular esses 5 loops, era um trabalho enorme. Demorou 3, 4 anos. Sim. Então, obviamente, tinha pessoas com esperança, mas agora, depois desse artigo, acho que eu não conheço alguém que tem esperança. Ótimo, muito obrigado. Tá bom, imagina. Tem outra pergunta, comentário? Tá bom. Tá, então agora eu vou falar um pouco sobre cordas, e pode me interromper, mas eu vou tentar parar a cada 10, 15 minutos para perguntas. Então, como se calcula amplitude de espalhamento usando cordas? Então, a maneira mais simples é usando linguagem primeira quantizada. Então, se você está fazendo para partícula, então, obviamente, a partícula está descrito por uma linha mundo. Uma corda, que vamos discutir cordas fechadas. Então, essa seria uma corda fechada, e essa seria a trajetória da corda. Então, ele enche uma superfície igual como um partícula pontual entre uma linha de mundo, certo? Então, a maneira que as pessoas calculam a amplitude usando cordas é usando a ideia do Feynman, mas Feynman é primeira quantizada. Então, uma linha do mundo você pode, obviamente, descrever em termos da ação, e você soma sobre todos os... Não vou... você soma sobre todas as trajetórias possíveis, onde tem x inicial, x final. Então, essa é uma maneira para definir uma amplitude de espalhamento. Agora, o problema usando essa linguagem primeira quantizada para partículas, é que essa se descreve bem no partícula livre, mas no momento que você tem interações,
é mais complicado, porque você tem que dizer o que acontece quando, por exemplo, a partícula decai. Então tem que ter algum vértice aqui. E para partículas, obviamente, tem número infinito de maneiras para incluir vértices, porque pode ser φ cúbico, pode ser φ quarto, pode ser ter derivados, coisas complicadas. Agora, com a teoria de cordas é diferente. Quando você tem cordas separando, não tem nenhum ponto especial na corda. Então, aqui você tem um ponto aqui que é o vértice. Aqui é só um que chama diagrama de calça. Não tem nenhum ponto especial. E, de fato, não pode introduzir um vértice na teoria de cordas. Então, as interações, a maneira para descrever interações, essencialmente, são únicas. Você define a ação. Para a ação da corda, vai ser proporcional à área. Então, em vez de constante, aqui ser a massa, aqui é a tensão da corda, o T. E aqui você tem um integral duas-dimensional, porque a corda tem nas duas direções. Essa seria sigma e aqui seria tau. E para partículas só tem tau. Então tem a integral de tau de sigma. E depois tem uma expressão parecida, mas é um pouco diferente. É x ponto quadrado, x linha quadrada menos. Esta é a fórmula para a área, se chama ação do Nambu-Goto, onde x' é igual a dx de sigma. E x ponto é dx de tal. Você pode mostrar que esta quantidade aqui é a área. Agora, isso é difícil quantizar, mas existe uma maneira para fazer a fixação do gauge, onde esta ação vira esta ação aqui. Uma ação quadrática. Então, essa seria a ação depois de fazer uma fixação do gauge. E tau e sigma são os dois derivados. Você pode ir para variáveis complexos, e seria só dizer x, fazendo rotação do Wick, mas essa é a ação simples. Então, uma ação livre. Agora, o superfície é meio complicado, então não é tão trivial fazer as contas, mas não é difícil. Você pode usar é só cálculos, números complexos em duas dimensões. Tá, agora, onde entra a gravitação? Então, essa seria a ação no espaço, esta seria a ação no métrica plano. Agora, se quer fazer uma métrica não plano, você vai introduzir este GMNX, onde esta é a métrica. E quais são as propriedades do GMN? Então, a ação original tinha invariância sobre transformações complexas, porque, obviamente, se você tem a ação dxdz, dx barra, essa ação integra sobre z e z barra, é invariante sobre a transformação z vai para f de z, onde esta é uma função holomórfica. Agora, esta ação aqui ainda tem essa simetria, ao menos no nível clássico. Nível clássico quer dizer se você faz quantização e você... Agora, é a primeira quantização, mas por causa dos singularidades, quando os x se aproximam, esta pode ter anomalias. Então, embora esta ação tenha invariância conforme clássica, este não implica invariância conforme quântica, no nível quântico. Então, tem invariância conforme
quântica, as pessoas fazem a conta, somente se GMN satisfaz as equações do Einstein. E se você faz a conta, isso é aproximação quando a tensão vai para infinito. Tensão vai para infinito quer dizer que a corda é quase rígida. Se você quer também calcular estas implicações de invariância quântica quando T é finita e não infinita, você vai achar correções de equações do Einstein. Então, as correções vão ser, em vez de ser a ação vindo do Einstein-Hilbert, então, não falei isso, mas a corda bosônica é somente consistente de 6 dimensões. E tem a ação do Einstein-Hilbert, mas depois, quando T não é infinita, você vai ter correções que vai com 1 sobre T. Por exemplo, este vai ser temos como R quadrada, e depois pode ter, temos como um T quadrado. Então, essa é uma prova simples, que quando as energias são baixas, ou o T vai para infinito, você reproduz da geral usual. Mas, se você vai para a teoria com tensão finita, você vai começar a ter correções desses campos massivos, que estão flutuando nos loops, e eles vão modificar a teoria. Então, não é mais realidade geral, obviamente, porque tem matéria. E se você integra fora matéria, ele vai produzir essas correções de derivadas mais altas. Tem alguma pergunta? Não? Tá bom. Talvez eu possa fazer uma pergunta. Essa forma corrigida ou modificada da ação de Einstein-Hilbert envolve esses termos de curvatura quadrada, cúbica e tudo mais, mas existe alguma restrição sobre a estrutura tensorial desses invariantes? Ou seja, é só Hit, escalar de Hit, ou você tem contrações de tensores de Riemann? Sim, sim. Tem índices contraídos e a estrutura é bem interessante. Então, por exemplo, uma coisa que não mencionei é que a teoria tem certas dualidades. Então, por causa dessa dimensão adicional, você pode mostrar se você compactifica a teoria. Então, supõe que você compactifica a teoria num círculo de raio R. Você pode provar, que essa ação que vai ser reproduzido tem a propriedade se você troca R para... Acho que T tem dimensões do raio 1 sobre raio quadrado, então acho que seria 1 sobre RT, eu acho que seria. Então, acho que esse tem as mesmas unidades como R. Mas, obviamente, essa troca R para 1 sobre R, a teoria vai ficar o mesmo. E esta vai implicar várias propriedades sobre as contrações de R. E eu não mencionei, mas também você pode introduzir também um campo antissimétrico aqui. E esses termos também vai depender desse campo antissimétrico. Mas sim, tem propriedades interessantes sobre esses R's. E quando tem supersimetria, tem ainda mais propriedades desses R's. Por exemplo, quando tem supersimetria, se tem supersimetria máxima, pode mostrar que esses termos aqui vão embora. E a primeira contribuição vem do ordem R quarto.
Tá, então sim, tem propriedades interessantes. E tem muitas pessoas estudando essas propriedades. Tá ok, obrigado. Tem outra pergunta? Tá, então para calcular amplitude de espalhamento, nós expandimos G igual como fizemos antes. E precisamos calcular os amplitudimentos desses Hs. Então, o que você faz? Você usa este método aqui. Mas agora estou somando sobre superfícies e não sobre linhas, e tenho que introduzir operadores vindo desses Hs. Então, se você tem, por exemplo, 4 gravitons, você vai inserir esses 4 gravitons em lugares diferentes na superfície. Eu vou chamar Z1, pode ter índices diferentes, obviamente, também. E faço esta conta. E a ação aqui é quadrática. Então, desculpa, esse é zero. Esse seria... Então, sem o G, eu vou chamar esse zero. Então, quando o G é Minkowski, esse zero. E esses H você pode entender com as deformações. E esse S0 agora é uma ação quadrática. Então, não é difícil calcular esta integral. E você pode explicitamente calcular os amplitudes de espalhamento. Mas, para chegar a esta ação aqui, começando daqui, você tem que fixar o gauge. E esse introduz fantasmas. Então, depois de fixar o gauge, você tem fantasmas B e C. E você pode descrever a invariância conforme usando esses fantasmas, usando o operador que se chama BRST. Então, o operador BRST tem essa forma aqui. É C, dx, dx. Também tem um termo BC, DC. Esse não é importante para agora, mas depois vai ser relevante para a supercorda. Então, os operadores de vértice que estão construídos em termos do H tem que estar chamando cohomologia deste operador BRST. E mais explicitamente, este operador aqui é dessa forma aqui. Então, deveria realmente... O operador que tem inserir aqui, você pode escrever como HMM, DXM. Então, ele depende do X e depende desta deformação aqui. Então, você calcula, chama funções de correlação em duas dimensões desses objetos, e você chega às amplitudes de espalhamento da corda bosônica. Agora, a corda bosônica tem problemas. Eu já falei que tem divergências, também tem um estado chamado tachyon associado à corda bosônica. Então, agora, vou falar sobre a supercorda. Mas antes de falar supercorda, tem mais alguma pergunta? Tá bom. Tá, então qual a diferença entre a supercorda e a corda? Obviamente, eu quero descrever fermions, mas na descrição original da supercorda, que foi realmente acho que 1974, eles nem sabiam de supersimetria. Eles só queriam, eles não gostaram que a teoria de cordas tinha que ser em 26 dimensões, eles queriam ver se tem outra possibilidade. E eles introduziram uma corda, chama corda com spin, que tinha não somente variáveis comutantes, esse XM, mas também variáveis anticomutantes, chama psi-m. Então, você chama corda com spin, porque se você faz a partícula com esses graus, então, a partícula seria, a ação seria do tipo...
Então, eu posso fazer x ponto, porque um fermion seria uma ação desse tipo. De primeira ordem derivadas. Se você quantiza isso, você descobre que ele descreve uma partícula com spin meia, e não com spin zero. E o psi-m, por causa dos... Porque é de primeira ordem, quando você quantiza, você descobre que tem um álgebra desse tipo, que é a álgebra do Clifford. Então, psi-m, você pode associar à matriz gama. E, de fato, o vínculo psi-m x ponto m igual a zero vira a equação de Dirac. Então, essa se chama partícula com spin. E a versão com cordas, você precisa introduzir xm, psi-m e também psi-barra. E a ação, depois de fixar o gauge, tem atenção. E seria dx d barra x, mais psi d barra psi, mais psi barra d psi barra. Então, os fermions ou são holomórficos ou anti-holomórficos na camada de massa. E esta ação aqui tem uma supersimetria que se chama supersimetria em 2 dimensões. Se você troca x para psi e psi para dx, você pode mostrar que esta ação é invariante. Este foi o primeiro exemplo de supersimetria na literatura. Depois, este foi geralizado para supersimetria em 4 dimensões. E, obviamente, isso agora tem número infinito de trabalhos sobre supersimetria em outras dimensões. Mas, estudando esta teoria, descobriram que o espectro, as partículas, incluem, obviamente, quando você acopla no back no plano, obviamente o GMN vai aparecer aqui, certo? Então, isso é óbvio, que pode fazer num espaço curvo. Mas, estudando essa teoria, eles descobriram que também ele descreve fermions. Essencialmente pelo mesmo motivo porque esse descreve fermions. Os psis, se eles têm um modo zero, um modo que é independente do sigma, eles também podem ser interpretados como matriz gama, que quer dizer que tem spinores do espaço-tempo. Então, eles descobriram que essa teoria também tem supersimetria em 10 dimensões. A dimensão crítica aqui, para ter invariância conforme, em vez de 26, agora é 10. E essa teoria também tem supersimetria em 10 dimensões. Mas as transformações desses objetos é muito mais complicado sobre supersimetria D igual a 10. Para entender isso, você tem que introduzir os fantasmas. Então, você tem fantasmas B e C, e também fantasmas beta e gama, que vêm da fixação. Neste caso, você tem supersimetria local, e tem que fixar também a invariância de gauge local do supersimetria D igual a 2. Então, você tem, depois de fixar, você tem invariância superconforme, introduzir fantasmas anticomutantes e fantasmas comutantes. E desses fantasmas, com essas variáveis, você consegue construir um gerador de supersimetria, que seria um spinor. Então, só para mostrar que é complicado, eu vou escrever a fórmula. E este foi
feito por primeira vez pelo 1988, mais ou menos, por Friedan Martinek-Schenker. Então, eles escreveram um operador. O que é este φ e sigma? Você tem que bosonizar o gama. E este sigma alfa, você tem que bosonizar também nos psis. Se você sabe o que é bosonização, você escreve isso como mais ou menos vou chamar assim. E o sigma então, eu estou escrevendo não para você entender as formas, mas só para ver que é complicado. Então, supersimetria, para ver a supersimetria nessa teoria, você tem que bosonizar os campos, criar essas coisas estranhas que envolvem fantasmas e matéria. E ainda assim, o Q alfa com Q beta, que seria, se fosse a álgebra de supersimetria, isso teria que ser gama M, alfa beta, PM, onde este é gerador de translação. Essa é a álgebra de supersimetria. Neste caso, você não obtém isso. Neste caso, você obtém Q alfa com Q beta igual a isso. Então, em vez de ser PM, você tem este objeto estranho. Tudo bem. Não quer dizer que a teoria está errada, é só que a teoria está complicada. E uma coisa crucial para mostrar, por exemplo, que essas amplitudes não têm divergências é usar a supersimetria. Então, para mostrar, usando esse formalismo chama RNS, Ramanujan-Schwarz, era muito complicado mostrar que não tem divergências. Então, foi feito, mas demorou. Agora, tem alguma pergunta sobre essa descrição da corda com spin? Eu tenho uma pergunta, na verdade, um pouco mais elementar, com relação ao fato, você falou que essa corda com spin foi introduzida justamente pelo fato das pessoas estarem incomodadas com as 26 dimensões. Mas a escolha de D igual a 26 vem do cancelamento da anomalia. Sim. Da anomalia conforme. Mas a minha pergunta é a seguinte: se você fixar D igual a 4, por exemplo, você vai ter uma anomalia conforme, mas isso te impede de fazer uma teoria consistente? O desafio é trabalhar. Então, você tem que fazer cálculos. Então, a teoria, a anomalia não mata a teoria, porque a invariância conforme é uma simetria global, não é um gauge, não é uma simetria local. Se fosse uma simetria local, a anomalia mata a teoria, porque isso quer dizer que a teoria não vai ser unitária. Se a simetria é global, você pode ter anomalias, mas é muito difícil fazer contas. Por quê? Porque, por exemplo, para fazer, se eu quero calcular uma amplitude, eu tenho que, por exemplo, calcular Z1, Z2, exponência IS. Eu quero poder calcular esta função de correlação. Se a teoria tem invariância conforme, é trivial calcular isso. Eu sei que é o xm com xn, tem que ir como ETMN, logaritmo do Z1 menos Z2. Esse só vem das propriedades de invariância conforme. Agora, se você tem anomalias, esse não vai ser verdade. Vai ser bem mais complicado calcular essas funções de correlação. Então, isso se chama corda não crítica. Então, tem pessoas estudando as teorias, mas eu acho que em 30 anos
não tem muito progresso. Então, entendi. Mas não seria, então, vamos dizer assim, totalmente correto ou preciso dizer que a teoria precisa dessas dimensões extras para ser consistente? Então, tá. Agora, o que quer dizer consistente? Consistente quer dizer, por exemplo, que os amplitudes que ele reproduz correspondem a uma teoria física. Então, obviamente, se consistente é só uma questão de matemática, qualquer coisa é consistente. Consistente quer dizer que é, não sei, que em princípio pode funcionar. Mas as pessoas que usam linguagem consistente na teoria de cordas são um pouco mais exigentes. Então, eles querem que essa teoria descreva um sistema físico, por exemplo, que inclui gravitação. Não está claro para mim que, por exemplo, então, só para lembrar vocês, então, eu mostrei que GMN satisfaz as equações do Einstein somente se impõe informação covariância conforme quântica. Então, se você está falando, não, invariância conforme, para mim, não vai ser necessária. Então, eu não sei se GMN vai ter alguma coisa a ver com gravitação. Pode... É um formalismo matemático, mas pode ter nada a ver com física. Então, eu faria que é interessante estudar, mas não é óbvio que vai reproduzir alguma coisa de física. Não, eu acho que essa informação que você me lembrou agora sobre a necessidade da invariância conforme quântica para recuperar as equações de Einstein, de fato, isso é um requisito adicional, né, além do cancelamento da anomalia. É parte, então eu não... elas estão ligadas. Cancelamento a dimensão vem da primeira contribuição, depois tem outras contribuições. Tá tudo aqui. Se permite uma anomalia, esse não precisa mais de invariância conforme quântica. Invariância conforme quântica é a ausência da anomalia. E não é possível, ou pelo menos não é conhecido, se de fato uma teoria não crítica levaria a Gemini a satisfazer equações de Einstein. Para mim, tá. Então, se você abandona isso, não é óbvio o que a GMN está descrevendo. Tá, ok. Sim. Tá bom, obrigado. Então, um dos milagres, que é usar a palavra milagre, talvez a pessoa use essa palavra demais, é que uma teoria primeira quantizada, que é a teoria de cordas, descreve física segunda quantizada. Então, não está claro por que isso funciona, mas por algum motivo funciona. Tá, tem mais alguma pergunta? Tá, então, na última parte, eu vou falar sobre a supercorda. Então, a ideia de ter supersimetria manifesta é que ele simplifica, a motivação é para simplificar os cálculos. Então, a maneira que as pessoas fazem isso é você introduz um superespaço. Então, obviamente, pode introduzir superespaço sem ter nada a ver com cordas. É só para, se você quer ter uma teoria com supersimetria e você quer que a supersimetria seja manifesta. Então, esses states, obviamente, vão ser anticomutantes. E agora a transformação de supersimetria, agora em 2 dimensões, em 10 dimensões, vão envolver transformações desses states. Então, delta theta alfa igual a epsilon alfa, delta xm é igual a epsilon gama m theta. Então, essa é a maneira que essas variáveis transformam sobre supersimetria. E agora, a álgebra de supersimetria é manifesta, porque se você troca 2 dessas transformações e atua no X, vai atuar como translação, vai ser alguma coisa com o epsilon 1, alfa. Que é exatamente o que você quer. Então, isso quer dizer que Q alfa com Q beta é igual a gama M alfa beta PM. Então, com esse formalismo, supersimetria manifesta.
Agora, supõe que você quer fazer isso na corda. Então, obviamente, esse termo aqui vai ter que modificar. Porque não vai ter mais o psi. A ideia é agora fazer com θ. E agora você tem a primeira pergunta. Então, a parte dos... Vou usar desse... vamos fazer no espaço plano. Então, tem primeiro dxm, d barra xm, e esse é trivial. Mas isso não é invariante sobre essas transformações. Então, tem que modificar. Então, você pode, por exemplo, colocar termos desse tipo. Θ, gama m de θ, d barra xm. Agora, esta, obviamente, não é mais quadrática. Então, teria não é mais livre, mas ele tem chance de ser supersimétrica. E, de fato, existe uma maneira para fazer a supersimetria manifesta. Você define essa quantidade aqui, dx menos i. Eu não lembro se provavelmente tem i aqui. E você pode mostrar que esta aqui é supersimétrica. Mas ele tem outros problemas. O problema é o seguinte, que a ação não é mais linear, não é mais quadrática. E quando você estuda isso, você descobre que a ação para os θs não funciona. Então, os θs, eles aparecem sempre com dx aqui. E esta ação aqui tem problemas de como que eu falo, de componentes que têm norma negativa. Então, você tem que dizer termos mais complicados aqui, que eu não vou tentar escrever. Este foi a ação escrita por Green e Schwartz. Então, este foi feito mais ou menos 88. Esta teoria, eles mostravam que classicamente é consistente. Mas não foi possível quantizar com invariância covariante, com invariância de Lorentz. Então, eles conseguiram quantizar, chama cone de luz. Então, foi muito importante que eles fizeram, porque eles conseguiram fazer algumas contas. Por exemplo, eles conseguiram calcular 4 gravitons, 1 loop. E mostrar, pela primeira vez, que este não tinha divergências. Então, como que falei, usando o formalismo do RNS, o acordo com spin, você pode calcular, mas, por exemplo, para mostrar que isso não tem divergências, foi muito complicado. E foi feito pela primeira vez por Green e Schwartz. Mas eles não conseguiram fazer mais contas, mais que 4 gravitons ou mais que um loop, essencialmente por causa desse problema de somente poder quantizar no gauge cone de luz. Tá, então, finalmente, vou descrever este novo formalismo que chama spinores puros, que começou em 2000. E o formalismo é parecido ao Green e Schwartz, mas inclui mais alguns graus, que você pode interpretar como fantasmas. Então, a ação começa com uma ação desse tipo. Mas tem algumas diferenças. Em vez de ter essa ação para θ, que não é quadrática, você tem um variável canônica θ, um momento canônico θ, que chama T. E, finalmente, tem um variável bosônica, então esses são anticomutantes. Esses são comutantes.
Então, os dois são spinores, eu não falei para você, mas em 10 dimensões, o M vai de 0 até 9, é um índice vetorial, e o alfa, em 10 dimensões, tem 16 componentes. Então, alfa é um índice spinorial. Então, θ, P, W e lambda são spinores no espaço-tempo. Os índices do θ e lambda são em cima porque são quiralidade viral e embaixo porque são quiralidade antiviral. Então, esta ação, que é uma ação quadrática, obviamente, então não tem problema que a ação é não linear, como Green-Schwarz. É trivial quantizar, porque, obviamente, o x é o momento conjugado a x é dx, o momento conjugado a θ é p, o momento conjugado a lambda e w. Agora, a única coisa não trivial é que o lambda satisfaz um vínculo, que se chama spinor puro. Então, este spinor puro foi estudado pela primeira vez por Cartan, em 1930. Ele definiu um spinor puro em 10 dimensões, a um spinor que satisfaz este vínculo. Então, o vínculo é meio estranho, porque é quadrático em lambda. E ele reduz os índices do lambda. Então, o lambda tem 16 componentes, mas somente 11, por causa desse vínculo, somente 11 componentes de lambda são independentes. Então, esse vínculo é meio estranho. Mas eu não vou explicar de onde veio este vínculo, mas uma coisa que é fácil contar é o invariância conforme desta ação. Então, eu não falei para você, mas uma maneira para entender os fantasmas B e C da corda bosônica é porque, se você calcula a anomalia conforme desta ação aqui, a anomalia conforme é proporcional ao número de componentes do X. Então, a contribuição da anomalia conforme para a parte do X é 26. E se você introduz os fantasmas B e C, eles introduzem uma contribuição à anomalia conforme que é menos 26. Então, C é a letra que as pessoas usam para contribuição à anomalia conforme. Então, para a corda bosônica, a ação tem invariância conforme por causa desse cancelamento. Agora, neste caso, o X, outra vez, contribui agora C igual a 10, porque são 10 componentes, e o P e θ, porque você tem 16 θs e 16 Ps, eles contribuem C igual a menos 32. Porque menos é porque são anticomutantes. E o W e lambda, que são os fantasmas, parece que iria ter 32, porque tem 16 lambdas e 16 Ws. Mas por causa deste vínculo, este 16 é reduzido para 11. Então, em vez de contribuir C igual a 32, eles contribuem C igual a 22. Então, uma maneira para ver de onde vem este vínculo é para a teoria ter invariância conforme. Tem mais uma propriedade deste lambda, que eu vou falar agora, que está na construção do operador BRST. Então, neste formalismo, o operador BRST, diferentemente do que aqui, tem nessa forma aqui para a corda bosônica, para a supercorda, a BST tem nessa forma aqui, onde o D-alfa é constituído em termos deste P e este θ. Este aqui é D-alfa. Se você quer entender por que isso chama D-alfa, se você conhece um pouco sobre superespaço, o derivado covariante
em superespaço, tem essa forma aqui. Que você pode ver tem a mesma forma como isso. Tá, então este é o operador BRST que você pode usar para calcular, por exemplo, construir operadores de vértice e calcular a amplitude de espalhamento. Então, finalmente, deixe-me só concluir. Então, o que foi feito usando este formalismo? Foi calculado, por exemplo, 4 gravitons em 3 loops, com supersimetria manifesta. Então, este foi feito por 2 ex-alunos meus, o Carlos Mafra e Humberto Gomes. Então, até agora, este é o cálculo de mais loops. Usando RNS, só conseguiram fazer até 2 loops. Então, este formalismo é muito poderoso. Agora, não é diferente. É o mesmo, está descrevendo a mesma física como corda com spin, mas com supersimetria manifesta. Outra coisa que pode fazer é construir backgrounds chama fluxo Hammond-Hammond. Isso aqui ninguém sabe fazer usando acordo com spin, o formalismo RNS, e esses são necessários para testar, por exemplo, correspondência ADS-RT. Então, esse formalismo tem vantagens, e eu acho que, nesse momento, tem pessoas estudando isso. Agora, obviamente, já falei para você que tem um evento que vai ser 21/6 até 2 de julho. Então, obviamente, online. E todos estão convidados para participar. Só cadastrar para receber o link do Zoom. Tá bom, então agradeço de novo de vocês e estou aberto para perguntas de vocês. Bom, então, muito obrigado, Nathan, pela apresentação. Eu convido todo mundo a abrir seus microfones para a gente agradecer ao Nathan. E agora a gente vai abrir para perguntas, né? Deixa eu só... É que eu estou no iPad, eu não estou no computador, e ainda estou me adaptando aqui. Bom, então, temos uma pergunta. Alguém está com a mão levantada? Mariana. Mariana, você pode fazer sua pergunta. Oi, professor. Obrigada pela palestra. O senhor poderia falar mais sobre os diferentes fluxos, como o Hammond-Hammond, e qual que é a dificuldade de construir, em particular, o Hammond-Hammond? Sim. Tá, então, vamos voltar à construção do gerador de supersimetria, no caso de corda com spin. Você está me ouvindo? Sim, estou. Tá bom. Tá, então, você pode ver que o gerador é bem complicado. Então, eu vou escrever de novo aqui. Então, este é um objeto com índice espinorial, mas não tem nenhum objeto na teoria que tenha um índice espinorial. Então, o sigma lembra que foi construído bosonizando os psis. Você está conseguindo ver a minha tela? Eu não sei por que está congelado. Sim, estou vendo. Sim, sim. Tá, então, se você quer, lembra que o background
graviton era só esse termo aqui na ação. Agora, para incluir o background do Hammond, você teria... Hammond quer dizer que é um objeto com 2 índices spinoriais. Cada índice spinorial se chama Hammond, então por isso se chama Hammond. Então seria alfa, beta, e teria que ter esses tipos de objetos aqui, sigma alfa, sigma beta. Então esse seria, por exemplo, um chute para acoplamento do campo Hammond, de acordo com o spin. Mas este objeto aqui, primeiro, somente foi definido no espaço plano. Eu não sei nem como bosonizar se estou no espaço curvo. Então, o psi carrega um índice do espaço curvo, não do espaço tangente. Então, não faz muito sentido, se você está num espaço curvo, fazer esse tipo de bosonização. Outro problema é que os fantasmas aqui aparecem explicitamente. Nathan, Então, desculpa, só um instantinho. Anderson, eu acho que o seu microfone está aberto. Estou escutando um barulho e acho que está vindo de você. Perdão, Antônio, estava assim. Perdão. Estou no formulário. Tá, então, o Φ barra vem de bosonização do gama, ou se chamar fermionização desses. Então, existem tentativas de usar isso para tentar descrever a corda com spin no background Hammond. Mas ninguém conseguiu fazer contas usando isso só porque esses objetos são bem complicados. Então, envolve Primeiro, não está óbvio que está correto, porque, como eu falei, esses objetos são definidos no espaço plano e não sei se no espaço curvo ainda deve definir dessa maneira. Agora, o outro problema é que ele explicitamente mistura a matéria com os fantasmas. Que não, por exemplo, nesse caso aqui, não tem os fantasmas. Então, ninguém conseguiu, eu acho que fazer nenhum cálculo usando esses campos Hammond, usando a supercorda com spin. Eu deveria falar que eu estou supondo que esse F não é pequeno, porque se F é pequeno, você pode descrever ele perturbativamente, expandindo isso, tirando isso da ação e colocando como operador de vértice. Mas se isso se quer tratar esses Fs não perturbativamente, se não são infinitesimais, ninguém sabe fazer isso usando o corda com spin. Eu posso falar de outra maneira, da mesma informação. Eu falei para você que invariância conforme para a corda bosônica implica que GMN satisfaz a equação do Einstein. Se está fazendo supergravidade, seria, obviamente, a equação não do Einstein, mas de supergravidade. Mas a supergravidade inclui os campos Hammond. E usando o formalismo de corda com spin, ninguém consegue mostrar, por exemplo, que reproduz as equações certas para Hammond. Então, isso pode ser feito usando o formalismo de spinores puros. Então, não sei se respondi a pergunta. Acho que talvez depende de... Tá bom. Você conhece o formalismo RNS? Sim, um pouco. Tá. Então, tem um trabalho, não é muito recente, mas tem um trabalho do qual é o nome dele? Agora não estou lembrando o nome dele. Que tentou investigar usando a corda com spin, mas somente conseguiu fazer no nível perturbativo. O nome é Tien. Tá bom. Obrigada. Imagina. Então, obrigado, Mariana e Nathan, pela discussão. O professor Felipe França Faria, levantou a mão. Pode fazer a pergunta.
A minha pergunta é um pouco mais básica, que a gente sabe que recentemente o LHC, né, os experimentos, eles não encontraram algumas supersimetrias, né, na escala TeV. Eu queria saber como está quais que restaram, né, quais que ainda podem ser encontradas no LHC. Tá. Então, tem uma coisa que eu não falei, mas supersimetria é uma previsão de teoria. Mas, obviamente, supersimetria está quebrado no nosso universo. Então, porque as partículas que nós vemos, os férmions têm massas diferentes que os bósons. Então, agora, qual é o mecanismo de quebrar a supersimetria? A teoria de cordas não dá nenhuma informação sobre isso. Então, e qual é a energia quando a supersimetria é quebrada? Também não dá nenhuma informação sobre isso. Então, para a teoria ser consistente, que quer dizer, para eliminar essas divergências que eu mencionei aqui, a supersimetria tem que ser presente no escala do Planck. Porque é na escala de Planck onde as divergências dão problemas. Então, obviamente, supersimetria, para ter ser consistente, tem que ser quebrada numa escala menor do que a escala do Planck. Mas pode ser 1 TeV, pode ser 1000 TeVs, pode ser 100.000 TeVs. Então, se for 100.000 TeVs, o LHC nunca vai ver a supersimetria. Se, por acaso, era 1 TeV, sim, talvez o LHC vai ver. Mas, infelizmente, a teoria de cordas não dá nenhuma indicação de em qual energia a supersimetria deve ser quebrada. Então, eu acho que teríamos sorte se tivéssemos achado supersimetria, ou dimensões extras no LHC. Mas eu acho que, com certeza, não podemos falar que a teoria de cordas exige supersimetria no nível de energia da teoria de LHC. Ok, obrigado. Então, obrigado, Felipe e Nathan. Perguntas? Sim, tem mais uma. Tem em alguma outra área também é usado o formalismo de espinores puros? Só por curiosidade mesmo. Sim. Tá, então tem... Eu posso falar um pouco sobre isso. Tem os espinores puros em 10 dimensões estão relacionados com o coset SO10 sobre SO5. Que algumas pessoas estudaram este coset para, chama teoria de grandes unificadas. Então, por alguns motivos que eu não conheço muito bem, fenomenologia gosta desses grupos SO10 e SO5 para unificar os leptons e os quarks, etc. Então, tem pessoas que estudaram espinores puros que estão relacionados com esse coset para descrever, por exemplo, essas teorias grandes unificadas. Tem uma pessoa famoso não por causa disso, mas que estudou espinores puros, que se chama Budinich. Que ele morreu recentemente, mas ele foi um dos fundadores do ICTP-3, por coincidência que está relacionado com o nosso centro. Então, sim, tinha pessoas que estudaram espinores puros, e na área de cordas, eu, obviamente, usei, mas tem outros trabalhos, por exemplo, do Paul Howe, que estudou espinores puros para, primeiro, entender Super Yang-Mills. Então, essa foi, obviamente, uma importante motivação para eu usar na teoria de cordas. Então, sim, tinha pessoas que usaram espinores puros para outras coisas. Obrigada. Obrigado, Mariana, mais uma vez. Mais perguntas? Eu não vejo nenhuma pergunta no chat. Bom, então Desculpa, só uma última coisa. O senhor chamou de condição estranha a expressão que define um espinor puro.
Mas por que estranho? É só pelo fato de ser ordem quadrática? Sim. Então, se você quer resolver isso, só para mostrar porque que é um pouco estranho. Tem maneiras para resolver, mas todas as maneiras para resolver têm singularidades, que também é interessante. Mas é porque então, o lambda tem 16 componentes, e supõe que um dos componentes é não zero. Uhum. Então, vamos chamar este componente componente mais. Então, supõe que isso é não zero. Você pode resolver os outros 16, então você vai descobrir que tem 11 aqui que são independentes, e os últimos, 11 aqui, os últimos 5, não, desculpa, 10. Tem 10 que são independentes, os últimos 5 vão depender do A e o IJ dessa maneira aqui, vão ser, então, I e J vai de 1 até 5, isso é um objeto antissimétrico, I e J é igual a menos I. Os outros 5 você pode escrever como epsilon, eu vou chamar FI. FI é igual a epsilon IJKLM, epsilon com 5, UJKULM, dividido por A. E você pode mostrar que esta solução aqui, este satisfaz lambda gama igual a zero. Então, você pode ver que tem 11 componentes independentes, o A e o U, porque F você pode escrever resolvendo termos U e A, então tem 11 componentes independentes, mas é singular quando o A vai para zero. Então, se chama isso um cone. Então, e o fato de todas essas parametrizações têm alguma singularidade em algum lugar, eu não sei se fala complicado, mas com certeza não é, você tem que tratar com cuidado. Tá, então todas as soluções apresentam algum tipo de singularidade, então. Sim, então você não pode tem que ter patches, então não pode cobrar as soluções usando só eu não lembro o patch em inglês, em português. Geralmente a gente fala uma inglês. carta. Você tem que ter cartas diferentes para cobrar todas as possibilidades do lambda. E este cria certas complicações quando você calcula amplitudes de mais que um loop. Porque assim você tem que ter cartas sobre a superfície. Não é que não tem solução, mas introduz sutilezas. Certo, obrigado. Então, obrigado pela pergunta. Tem mais uma pergunta agora apontada no chat do Anderson. Anderson, pode fazer a sua pergunta. Obrigado, professor Neita, pelo seminário. Desculpa mais uma vez ter ficado com o microfone aberto. Antônio. A pergunta é uma pergunta bem ingênua, assim, em relação à invariância conforme quântica, professor. Isso está relacionado ao teorema de Coleman-Mandula? De alguma maneira, você tem que exigir que exista um gap de massa nessa construção inicial? Não, para mim, a teoria de Coleman-Mandula é que é sobre integrabilidade? Ela prevê que você pode ter... Bom, ela exige que você tenha, né, essa questão do gap de massa. Isso está relacionado às teorias conformes, teorias quânticas conformes, né, em física de partículas. Não sei se, no caso de supercordas, quando você exige essa invariância conforme quântica, isso de fato, implica que teria um gap de massa, de alguma maneira, Tá, então, uma diferença grande entre invariância conforme 2 e invariância conforme 4 é que invariância conforme 4 tem, não sei, 15 parâmetros, grupo conforme em 4 dimensões. O grupo conforme em 2 dimensões tem número infinito de componentes, porque Z vai para f de z. Então, qualquer função holomórfica é uma transformação conforme. Então, a invariância conforme em 2 dimensões é muito mais, como que falo, exigente do que a invariância conforme em 4. Agora, a questão do mass gap,
Mas conforme fala que não tem um mass gap, porque tem não tem nenhum como que fala, objeto com dimensão. Então, eu não sei exatamente a relação com mandula, mas pode ser que você está pensando em alguma coisa que eu não conheço. Não, acho que provavelmente eu só associei ao fato de que teorias conformes, né, teorias de campo conforme você teria essa relação com o gap de massa, e eu associei de imediato, assim, provavelmente eu não sei. Tá Obrigado. Não, então, eu acho que duas dimensões, mas conforme implica que não tem mass gap, porque se tivesse mass gap, quebraria invariante. Ok. Obrigado, professor. Tá bom. Então, obrigado, Anderson, pela pergunta. No chat, o professor Crispino agradece o seminário e agradece a mim e ao Rodrigo pela organização, mas eu não vejo mais perguntas. Então, acho que pode ser um bom momento para a gente encerrar o seminário, e com isso eu convido todo mundo a agradecer mais uma vez ao professor Nathan pelo excelente seminário e pela disponibilidade em tirar todas as nossas dúvidas. Bom, muito obrigado então, pelo convite. Obrigado, Nathan. Rodrigo, você pode oficialmente interromper a gravação.